Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulos Vestibulares para hoje o tema Catalunha, certo? Escolhi esse tema que foi amplamente debatido ao longo do ano aí pelos nossos jornais e agora tivemos a realização de um plebiscito ou referendo, vamos falar sobre isso, e na sequência a declaração de independência da Catalunha. Foi uma declaração que, na sequência, também foi pedida uma suspensão por parte do próprio presidente da Catalunha, que declarou a independência. Vamos trabalhar esse tema. Bom, primeiro, o governo da Espanha não autorizou a realização do referendo, mas o referendo aconteceu, né? Estamos falando aí de setembro de 2017. Bom, os líderes da Catalunha, vocês têm aí no mapa a localização, Barcelona como capital, né, da Catalunha. Os líderes, eles chamaram de referendo. Bom, o que é um referendo? Referendo é quando você tem uma proposta, o parlamento elabora uma proposta e fica a caráter das urnas, a aplicação ou não da proposta ali elaborada. Tá? Então vamos pegar um caso já talvez mais conhecido, o referendo da Escócia. Os escoceses foram, em 2014, chamados aí a manifestar o seu desejo ou não pela independência da Escócia. Então a pergunta é básica, você quer uma Escócia independente, republicana, sim ou não? Venceu ou não? Caso tivesse vencido sim, hoje existiria um país chamado República da Escócia. Um outro referendo também conhecido, 2016, o Brexit, com todas as pronúncias que podem existir aí, deixa isso para lá. Bom, então o eleitor do Reino Unido foi convidado a se manifestar sobre o Brexit. Vamos ou não vamos deixar a União Europeia? Ganhou o sim, tanto que agora o Reino Unido já está se retirando da União Europeia. Então são referendos, você prepara, você tem um projeto, os próprios parlamentares, né, preparam, ali já estão todas as regras já pré-definidas, cabe ao eleitorado aplicar ou não. Tá? Então, as lideranças da Catalunha prepararam um referendo. Vocês têm aí na tela a cédula que o eleitor da Catalunha teve ali para manifestar a sua opinião. E como vocês podem ver, a pergunta é clássica. Você quer a independência, né, e uma Catalunha republicana? Sim ou não? Tá? Bom, o eleitorado catalão, em grande maioria, 90%, disse sim. Então, em tese, se é um referendo, agora basta o quê? Aplicar. E cabe ao presidente da Catalunha, eles chamam de presidente, o que para nós seria um governador. Cabe a ele declarar a independência. O que aconteceu agora nesta terça-feira, dia 11 de setembro de 2017. Inclusive, o referendo foi no dia 1 de outubro, né? Não setembro, 1 de outubro. Bom, se os eleitores disseram sim, o organizador do referendo deve colocar em prática. Isto é um referendo. Tá? Agora, ele declarou a independência, só que ao mesmo tempo ele declarou e pediu uma suspensão da declaração, para que eles possam agora negociar com o Madrid, governo central da Espanha, detalhes de como será essa separação, de como passará a funcionar a Catalunha agora, dessa vez, como um país livre, não como uma região autônoma, mas dentro da Espanha, e sim como uma república, que deve ter um governo próprio, moeda própria, leis próprias. Temos que ver como também a União Europeia vai se comportar, se vai reconhecer os demais países, se vão ou não vão reconhecer, né? Que moeda vai usar, eles usam o euro, a União Europeia vai aceitá-los como um país membro, vai usar o euro? Não. Então tem muitos detalhes. Então ele declarou a independência, né, confirmar a decisão das urnas, né, já que é um referendo, mas pediu uma suspensão, uma decepção para alguns, alívio para outros, que tem catalão que não quer a independência, como a prefeita de Barcelona manifestou a sua opinião contrária, e pediu a suspensão para que agora possam acertar esses detalhes. Madrid é irredutível, Madrid não aceita. Madrid não reconheceu como um plebiscito.
como referendo. Né? Madrid não reconheceu a realização desse referendo. Madrid chamou de plebiscito ilegal. Bom, então vamos lá. Plebiscito, o que seria? Você consulta o eleitorado e, mediante o resultado da consulta, começa um amplo debate no parlamento que, posteriormente, elabora o projeto de lei, que mais tarde é sancionado e entra em vigor. Né? Então, um plebiscito, ele não resulta imediatamente como é o referendo. O plebiscito não resulta imediatamente na prática daquilo que ficou decidido nas urnas. Tá? E sim, abre espaço para esse debate, mas debate orientado pela decisão das urnas. Tá? Então, assim, é um plebiscito. Agora, o plebiscito ele é feito mediante uma autorização do governo. Madrid não autorizou sequer um plebiscito para começar o debate. Então, Madrid chama de plebiscito ilegal. Né? E é isso que preocupa. Os dois lados são aí, no momento, com posturas irredutíveis. Um não aceita, nem sequer negociar, o outro já proclamou independência, embora tenha suspendido posteriormente. Agora, outra coisa, por que desse atrito? Existe uma questão econômica? Existe. A Catalunha é a região mais rica, é a região que diz que arrecada, pensando nas regiões isoladamente, a região que mais arrecada impostos, os impostos vão para o governo central, Madrid, que o povo catalão considera um poço sem fundo. São recursos que vão para lá e de lá nada vem. Então eles imaginam que, administrando os próprios recursos, o povo catalão teria uma vida muito melhor. Agora, fora o lado econômico, que é aquela situação clássica, um lugar rico querendo se separar de um lugar pobre, ou um lugar rico querendo se separar de um restante não tão rico, né, vamos pensar assim, tem também o lado étnico, porque estamos falando de uma etnia, que é a etnia catalã. E quando a gente fala em etnia, aqui no Brasil isso é um pouco complicado, porque a gente não tem isso de forma tão enraizada, muitas vezes acho que é até melhor. Quando você tem esses laços étnicos, né, que estamos falando de língua, religião, culinária, a estrutura familiar, comportamento, estamos falando de berço, daqueles valores que se adquire, não num pedaço de papel, né, mas sim pelo berço, pela criação, sangue. Né? Quando você pensa nisso, estamos falando de uma etnia própria, que é o catalão, tá, que tem uma rivalidade histórica com o espanhol. Né? E essa rivalidade não é de hoje. Né? O território catalão, que hoje é conhecido como Catalunha, nós acreditamos que os registros indicam isso, pelo menos, né? De algo em torno do século XII, que o povo catalão se estabeleceu nesse pedaço, hoje Espanha. E ali viveram por séculos e tinham uma completa autonomia. Mas, em decorrência de uma guerra, conhecida como Guerra de Secessão, Guerra de Sucessão Espanhola, que acabou em 1714, em decorrência da vitória da Espanha na Guerra de Sucessão, a gente confunde com a outra lá, americana, né? Sucessão, os espanhóis, que são originários da região central do que a gente conhece hoje como Espanha, que é Castela, quem é de Castela, fala castelhano, os espanhóis conquistaram a península, menos Portugal. E com essa conquista, o território catalão ficou sob controle espanhol. Então, de 1714 para cá, eles buscam a independência. Eles tiveram poucos momentos de maior autonomia, tá? E longos períodos de grande repressão, como foi a ditadura do general Franco, que foi de 39 a 75, quando até o uso da língua catalã foi proibida pelo governo. A língua não podia ser usada nas escolas, nos livros, revistas, jornais, canais de TV. A repressão chegou a tal ponto de proibir o uso da língua, como aconteceu em outras localidades, outras regiões também da Espanha, a Galícia, o País Basco, que também são regiões separatistas. Daí a preocupação se a Catalunha consegue, outros vão querer também, de repente acaba até a Espanha. E do fim da ditadura do Franco para cá, né, de 75 para cá, eles ganharam alguma autonomia, mas não bastante. Eles querem, de fato, a independência. E como o momento é de crise, no momento de crise, além desse peso étnico,
né? Do catalão, que se acha superior, digamos assim, ao espanhol, e é natural, superior pelo quase uma defesa, né? Eles precisam alimentar essa suposta superioridade com o objetivo de alcançar a independência, né? Bom, se a gente falar é tudo igual, vai dar briga entre espanhol e catalão. Mas vamos imaginar assim, né? Há décadas eles alimentam esse sonho. Aí vem a crise, e a crise estimula o quê? Né? Adeptos ao separatismo. Tá vendo? Nós temos, além da diferença étnica, temos a grana, que o espanhol administra mais. E aí levou a essa situação. E hoje a situação está bem tensa. Vamos aguardar, né? Porque o governo da Espanha chegou a falar até mesmo no uso da força para impedir, caso, né, a Catalunha queira levar isso adiante, as lideranças da Catalunha. Agora estão falando na possibilidade de dissolver o governo da Catalunha. Uma intervenção da Espanha nessa proporção. Aí também a União Europeia vai reagir, né, por essa postura autoritária de um governo central dissolver um governo local. Um governo local, mas que tem autonomia. Mas eles querem mais, querem independência. Vamos acompanhar. Tá? Então, esse foi o último dos nossos programas da série Mundo Debate 2017. Espero ter ajudado. Enviem comentários, sugestões, dúvidas, que nós, embora não teremos mais nenhum programa, mas estamos aí. E teremos agora as longas revisões, pensando no Enem, pensando nos grandes vestibulares pelo Brasil. Ok? Então é isso aí. Até uma outra oportunidade e 2018. Até mais. Tchau, tchau.